Tudo bom? Sabe quantos litros tem de oxigênio dentro desse cilindro aqui? Não? Então eu vou te explicar hoje, você não vai ter mais dúvida em relação a isso. Bom, nós utilizamos como o fluxo diluente, né, como o gás principal numa anestesia, o oxigênio que está aqui sob pressão. Nesse caso, vocês estão vendo que esse cilindro de oxigênio, ele é de uma cor única, né? Esse verde padrão aqui. Isso quer dizer que esse oxigênio aqui é um oxigênio a 100%. Tem 100% de oxigênio aqui dentro. Mas uma coisa engraçada, o ar que nós respiramos, ele é 100% de oxigênio? Não. Tá? O ar que nós respiramos tem 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Assunto para um outro vídeo. Mas o fato é, quanto de oxigênio tem dentro de um cilindro desse aqui? Quanto tem aqui dentro? Tem diferença? O oxigênio ele fica aqui dentro sob pressão. Por isso que ele fica num cilindro pesado desse aqui. Esse aqui eu não vou nem tentar levantar. Então ele está armazenado aqui sob pressão. E a hora que a gente joga esse gás dentro de um cilindro desse sob pressão, eu consigo colocar aqui dentro uma quantidade de oxigênio em litros. Então eu tenho que entender de que ele está sob pressão e essa pressão vai ser mensurada através de um manômetro. Tá? Pode ser um manômetro simples ou um manômetro duplo, como esse aqui. Já vou explicar a vantagem de um e de outro. Entendendo isso, então eu consigo ter uma boa noção e calcular qual é o volume em litros de oxigênio que eu tenho aqui dentro. Apesar de ser um gás, a gente consegue calcular isso em litros. Por quê? Porque é essa referência que nós usamos quando nós vamos para o nosso aparelho de anestesia inalatória, né? Onde a gente vai lá no nosso fluxômetro e regula ele em litros por minuto. Ok? Por isso que eu preciso entender quanto tem aqui, para saber se a quantidade que eu tenho aqui é suficiente para poder anestesiar o meu paciente. Bom, esse cilindro menor aqui, ele é de 1 metro cúbico de oxigênio. Esse maior aqui, maiorzinho, ele é de 2 metros cúbicos. Existem cilindros menores, existem cilindros maiores do que esses aqui. Mas existem os cilindros de alumínio também, que aí vão favorecer na questão do peso, né? Esses cilindros aqui, eles são pesados. Bom, 1 metro cúbico, tá? Não me resolveu o problema. 1 metro cúbico de água, por exemplo, quando você pega uma caixa, um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro de altura, 1 metro de comprimento, 1 metro de profundidade, em água, em litros, ali cabem 1000 litros. Eu vou usar a mesma referência para o cilindro de gás. Então, em 1 metro cúbico, eu tenho 1000 litros de oxigênio. Em 2 metros cúbicos, eu vou ter 2000 litros de oxigênio. Como é que cabe 1000 litros de oxigênio aqui e 2000 litros de oxigênio aqui? Eles estão armazenados sob pressão. E essa pressão eu consigo saber através do meu manômetro. Vocês estão observando aqui que tem um manômetro aqui e nesse caso tem 2 manômetros, já vou dizer por quê. Esse aqui é o modelo que provavelmente você tem na sua clínica, que é o modelo mais simples, onde este manômetro ele afere a pressão do cilindro, ok? Então, a hora que eu abro o cilindro, olha, ele bateu aqui próximo dos 150, tá? O que é isso? 150 kg-força ou 150 bar de pressão, é a mesma coisa. 150 kg-força é muita pressão para ir para o meu paciente. Não dá, eu posso provocar um barotrauma nesse paciente, um barotrauma pulmonar nesse paciente. É muita pressão. Para isso, neste cilindro, ele tem este componente aqui embaixo do manômetro, que é uma válvula redutora de pressão. Então, esse meu cilindro, ele está regulado para a saída de pressão aqui de 5 kg-força. Ok? Então, só que eu não consigo mexer nessa variável. Ele foi regulado lá onde eu carrego o meu cilindro e eu pedi para eles deixarem assim e lá eles mensuraram essa pressão para mim. Então ele tem uma pressão interna agora de 150 kg-força e ele tem uma saída de... aqui não vai sair. Ele tem uma saída de pressão de 5 kg-força. E aí essa pressão ela vai ser jogada para o aparelho que você vai utilizar.
Uma coisa importante, quando eu carrego esse cilindro de 1 metro cúbico, eu acabei de carregar ele de manhã. Então ele está completo e ele está com 150 kg força. Essa é a pressão interna dele. A partir desse ponto, eu consigo fazer através de uma regra de 3 e calcular o volume em litros de oxigênio que tem aqui dentro. Por exemplo, se ele cheio tem 150 kg força, a hora que ele tiver 75 kg força aqui de pressão, ele vai estar com metade da capacidade. Então ele vai estar ali com 500 litros de oxigênio. E aí eu faço essa regra de 3 e consigo então calcular o volume de oxigênio que tem dentro dele. Qual é a vantagem deste outro sistema aqui? Essa também é uma válvula redutora de pressão, mas ela tem uma grande vantagem, ela tem 2 manômetros. O primeiro manômetro afere a pressão de dentro do cilindro, como esse. E o segundo manômetro, ele vai me dar a pressão de saída. Então aqui eu consigo regular qual é a pressão de saída que eu quero. Esse cilindro está quase vazio. Vou abrir para vocês aqui. Olha só. O primeiro manômetro ele quase não se mexeu, tá bem? E o segundo manômetro está me mostrando que ele está regulado para 5 kg força. Aqui eu não consigo mexer, mas aqui eu consigo. Eu quero jogar para 6. Eu venho aqui nessa válvula e abro lá. Foi para 6. Eu quero reduzir essa pressão. Então agora eu vou ter que tirar um pouquinho a pressão dele. E vou fechar essa válvula aqui. Fechei até demais, tá? Mas só para vocês verem aqui. Abri, olha lá. Pouquinho acima de 2. Eu vou abrindo a válvula, olha lá, vai aumentando a pressão que eu quero de saída. Tá? Existem especificações de pressão de saída para o seu aparelho de anestesia ou para o seu ventilador. Tem ventilador que precisa de uma pressão mínima de trabalho, senão ele não trabalha. Quando eu tenho uma regulagem fixa, que é o caso deste manômetro, dessa válvula de pressão, eu não tenho como aqui agora mexer nisso. E isso acontece comigo. Às vezes eu vou em clínicas em que tem o cilindro da clínica, a hora que eu ligo o meu cilindro no meu ventilador, ele não atinge a pressão expiratória desejada. Aí eu pego o meu cilindro, engato o meu cilindro que está regulado para isto, e aí eu consigo trabalhar perfeitamente. Então com isso vocês conseguem, a partir de hoje, não ter mais dúvidas na quantidade de oxigênio e essa relação de pressão de saída do seu cilindro de oxigênio. Então, mais uma vez, espero ter ajudado vocês. Curte esse vídeo se vocês gostaram, comente, compartilhem, ajuda aí a dar uma movimentada no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.